saber agora como é que está a situação da nossa cidade em relação ao coronavírus. E da dengue também, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho com o Dr. Daniel Hideo Kakitani, médico infectologista, que eu convidei hoje para vir aqui no Ver Mais. Tudo bem, doutor Tudo bem, Daniel? boa tarde. Boa tarde, um prazer te receber, viu? Obrigado. Doutor, para a gente começar esse bate-papo, a gente não falou do coronavírus ainda aqui no Ver Mais. Então vamos começar falando, o doutor explicando o que é o coronavírus. O coronavírus ele é mais um dos vírus respiratórios que fazem parte dessa temporada de gripe que acontece no inverno. Às vezes ele é o mais presente, às vezes não. Ele disputa com influenza a quantidade, em número de casos cada ano que passa. E depende muito da variedade genética desse vírus e quando ele aparece, que nem esse vírus é um vírus novo. Por isso que ele está espalhando tanto assim. Entendi. E qual que é a diferença dele para a influenza, por exemplo? A influenza, ela é sazonal e ela é muito universal e presente no nosso meio. O coronavírus, ele tem uma diferença grande porque ele pode passar para os animais. E é isso, essa mutação dos animais que passou para os homens e agora está espalhando para os homens. Nos homens, como é uma variante nova genética, a maior parte das pessoas não tem essa defesa natural contra ele, porque nunca entrou em contato. E por isso está se disseminando tanto desse jeito. Entendi. Como é que está a situação no Brasil hoje, doutor, do No coronavírus? Brasil, hoje, no boletim divulgado, são 25 casos confirmados. Tá? Temos em quase todos os estados do país, nós tivemos já casos suspeitos, mas são poucos casos, muito restritos em algumas cidades somente. Aqui em Londrina, como é que está? Aqui, até onde nós conversamos entre o pessoal da vigilância, teve 2 suspeitas de caso que ainda estão aguardando o resultado dos exames. Tá. E existe vacina para esse vírus? A vacina ela está em desenvolvimento ainda. Tem uma previsão que nos próximos 3 meses talvez saia alguma vacina que possa combater esse vírus. Entendi. E tem como prevenir, doutor? A prevenção são a higiene básica, tanto de quem está doente, não espalhar o vírus com a saliva, que é na hora do espirro, na hora da fala que se espalha. E para nós não pegarmos, você tem que tomar cuidado principalmente o quê? Você não entrar em contato com a saliva da pessoa contaminada. Entendi. Então seria o quê? Lavagem de mãos. Toda vez que você for levar a tua mão ao rosto, à boca, tá com a mão limpa. Sempre que for espirrar, proteger com um pano, não com a mão, para não poder sair contaminando os locais e você não se contaminando e passando para você mesmo. Tá, lavar a mão nunca é demais, gente. Nunca. Não é? Sempre. E os sintomas, doutor, do coronavírus? Eles são muito variados, porque ele pode dar uma forma leve, como fosse um resfriado bem simples, com um pouco só de coriza, um pouco de tosse, até o quadro de pneumonia viral, que é um quadro mais grave, onde a pessoa vai ter falta de ar, tosse com expectoração, vai ter um estado geral ruim, que é mais comum em pessoas idosas. É de difícil diagnóstico, doutor, o coronavírus? O diagnóstico dele, como os sintomas são muito parecidos com os vírus respiratórios do inverno, o vírus da gripe, o vírus para a influenza, o essencial respiratório. Então, quando chegar nesse período, vai ser muito difícil você conseguir separar um do outro. Entendi. O porquê nós conseguimos separar hoje? Porque hoje só tem o coronavírus quem veio de uma região que sabe que tem. Então, todas aquelas pessoas que vieram de regiões que poderiam ter pego coronavírus é que estão entrando nos casos para notificação e de suspeita. Entendi. Como nós não temos transmissão ainda em grande escala dentro do Brasil de pessoa a pessoa, tu só vai ter suspeita de quem veio de fora. Então, essa vacina tem que ser desenvolvida o mais rápido possível, para que isso Sim. não se alastre e daqui a pouco a gente, não vai, os especialistas, vai ficar muito difícil o diagnóstico, né? Sim. Já que é tão parecido os sintomas, né? Inclusive, teve um caso que o homem só tinha febre, Sim. né? Febre e mais nada. Como é que a gente vai saber? Febre pode ser tanta coisa. Como que a gente vai saber que é coronavírus? Por causa da variabilidade de sintomas e amplitude, é muito difícil você separar quem é que tem ou quem não tem. Entendi. Está indo sendo por da onde veio mesmo esse caso. E o que fazer em caso de sintomas, doutor? Uma pessoa que sinta todos esses sintomas aí que o doutor falou. O problema sempre vai ser se você foi viajar para essa região endêmica. Não precisa desesperar se a pessoa não saiu daqui. Não, daqui Tá. não tem problema. Porque somente quem entrou em contato com o vírus, que hoje estão bem documentados e bem localizados, é que vão ter a suspeita. Então, se você tem outro contato, se você tem um quadro de gripe normal, você vai ter um quadro de gripe normal da estação. Agora, quem entrou em contato, quem veio do norte da Itália, quem veio da China, aí você pode ter tido contato com esse vírus. E são esses casos que estão considerados suspeitos e estão fazendo o exame. Tanto que a grande maioria,
nós temos 25 confirmados e mais de quase 200 casos suspeitos. Olha Todos só. eles foram descartados porque não eram coronavírus. E o doutor estava falando que o coronavírus, ele mata, né? É um Sim. vírus muito sério, né? Ele é um vírus que ele tem uma taxa de mortalidade acima da influenza, que é o vírus normal da gripe. Ele está girando em torno de 3%. Meu Deus. Então, assim, é um número alto, porque a gripe normalmente é 0,1%. É bem menos. Só que não é um vírus que também está espalhando tão fácil. Se você pensar que a China tem 2 bilhões quase de habitantes, nós estamos com 80 mil casos, ele está extremamente contido. Tá. Agora, doutor, e os profissionais de saúde? Como é que previnem se eles estão ali lidando com o paciente suspeito a todo tempo? Nós temos vários protocolos para você atender qualquer paciente em qualquer situação, em qualquer local. Que é como o médico e todo profissional de saúde tem que se portar. Isso faz parte do que é preconizado e ensinado para todo profissional de saúde. Então ele sabe que quando ele vai entrar em contato com essa pessoa que tem suspeita de um caso, ele tem que estar paramentado. Máscara, óculos, gorro, luva e o avental. Essa proteção simples é o suficiente para você não pegar a doença do paciente. Entendi. Tá? Não é uma coisa assim exagerado, porque a transmissão ela é como qualquer outra gripe. Se fosse tão fácil assim, o hospital inteiro ia pegar gripe. É verdade. E não é isso que acontece. Agora, doutor, uma média, assim, para as pessoas lavarem as mãos em casa, mais ou menos quantas vezes por dia o doutor Não indica? tem quantidade. Tem um estudo interessante que fala que nós colocamos a mão no nosso rosto em torno de 2.000 vezes por dia. Meu É um Deus. número muito alto. Para você ter certeza que sua mão está limpa, você não pode ter tocado nenhuma superfície de uso conjunto ou que alguém possa ter deixado alguma sujeira ali. Então, o principal é o quê? Você está sempre lavando quando você tem que pegar em alguma superfície que possa ter sido exposta e não levar a mão ao rosto, em comida, às mucosas, nariz, boca e olhos com uma frequência maior. Você tem que tentar se policiar mesmo. E hoje em dia as pessoas saem de casa, lavam a mão em casa, limpinho. Saiu, depois vai lavar a mão só quando chega em casa de novo, né, doutor? Verdade. Mexe em mouse, mexe em tudo que todo mundo anda de ônibus, pega lá no ferrinho lá do ônibus, e vai lavar a mão só na hora que chega em casa. Então tem que ficar atento a isso e lavar mais as mãos, né? O álcool gel, ele pode ser usado até 3, 4 vezes contínuas. Depois disso, ele vai formar aquela camada do gel que vai ficar e vai perder a eficácia. Mas você pode trocar 3 vezes a lavagem, pelo menos, pelo álcool gel. Pelo álcool gel. Então carrega dentro da bolsa, Sim, qualquer coisa. muito mais prático, né? Agora, doutor, falando da dengue um pouquinho. A gente viu um crescimento, um aumento absurdo, né, em 2019. 488%, se eu não me engano, eu li sobre isso. E você acha que as pessoas relaxaram porque nos anos anteriores a dengue tinha diminuído bastante? Provavelmente, porque como é uma doença vetorial, eu preciso da presença do mosquito picando as pessoas. Quando eu diminuo a quantidade de mosquito, eu diminuo a quantidade de transmissão. Nós estamos hoje no Paraná com 44 mil casos confirmados. Meu Deus. Em Londrina nós estamos com 12 mil casos confirmados. Então, assim, uma quantidade 4.800, não, 4.800. 4.800 casos, mas em mesmo Londrina. assim, 4.800 pessoas confirmadas com dengue aqui em Londrina. É um número muito grande. Muito. E teve um aumento em relação da semana passada para essa semana, no boletim epidemiológico, de quase 900 casos. Tá brincando, Então doutor? subiu muito a quantidade nessas últimas semanas. Mas provavelmente porque o vetor está em uma grande quantidade picando muita gente. Então, o que tem que fazer, doutor? Ficar atento na nossa casa mesmo, né? Todo mundo tem que ter responsabilidade sobre a sua própria casa, não pode deixar lixo, água parada de jeito nenhum. E sempre que possível, tá usando repelente. Perfeito. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação. Quando tiver mais novidades, volte aqui no Ver Mais para nos informar. Volto sim. Tá? Muito obrigada. Obrigada.